boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sempre, como todo domingo, eu sempre muito feliz para levar vocês um programa bacana sobre espiritualidade. Então, o que eu faço todo domingo? Eu respondo as dúvidas dos ouvintes, vocês me mandam através do e-mail, através dos telefonemas lá para minha editora. Então, a gente vai desenvolvendo uma proposta na qual você consegue entender e conhecer sobre todos os assuntos espiritualistas, tá bom? Uma pessoa, por exemplo, perguntou para mim assim: Mônica, existe algum santo que a gente pode pedir para ganhar na loteria? Você sabe que eu pensei, será que existe alguma coisa relativa a isso? Eu fui pesquisar e existe. A oração é para oração a São Cono. O São Cono, São Cono. Então é São C-O-N-O, São Cono. São Cono, ele seria o padroeiro das pessoas que ele facilitaria, ajudaria a ganhos na loteria. Ele é conhecido também como o pai das cabalas. E segundo os relatos, o São Cono, ele ajudava os pobres, ele dava dinheiro, eram grandes quantias, ele dava para as pessoas necessitadas. Então, a pessoa que tem problema financeiro vai rezar para quem? Para São Cono. Então, se você quiser anotar a oração de São Cono, eu só fiz um resuminho, depois você pode dar uma pesquisada, tá? Mas é assim, ó: Deus clemente e misericordioso, na sua onipotente trindade, eu confio e espero. Pela mediação de São Cono, também te peço saúde, trabalho e união da minha família, e peço também que me conceda a sorte de ganhar na loteria de acordo com esses números. Aí você escreve os números que você quer jogar e pede para São Cono iluminar aquele bilhete no qual você vai fazer a sua fezinha, tá bom? Aí não esqueça, lembre de mim quando você ganhar, você fala: foi por causa da Mônica Bonfilho. Aí você, quem sabe você pode me ajudar aí, porque eu sempre ajudo os animais carentes, contribua, ajuda alguma instituição de animais abandonados, pode ter certeza que São Cono vai ficar muito feliz, tá? Uma pessoa me perguntou assim: Mônica, quais são as ervas boas para fazer um banho de descarrego? Nós temos a guiné, a espada de São Jorge, você pode colocar o cravo, o alecrim, a arruda, manjericão, alfazema e erva cidreira. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar uma panela, pode ser aquela panela que você coloca água para fazer o macarrão, para cozer o macarrão. Você coloca água, amorda ela um pouquinho, aí você vai colocar a guiné, você vai corta a espada de São Jorge, coloca um pouquinho de cravo, alecrim, arruda, manjericão, alfazema e erva cidreira. Algumas coisas você deve ter em casa. Em outras, você vai encontrar tudo em casas onde vende produtos relacionados a artigos de Umbanda e de Candomblé. Toda cidade tem um, você vai encontrar com facilidade. Então, você vai pegar, vai colocar, vai cozer, a água vai ficar escura, parecendo um chá, vai ficar até um aroma gostoso. Se você quiser, você pode pingar um pouquinho de algum perfume que você gosta. Aí você deixa borbulhando um pouquinho, deixa bem, como se fosse um chá mesmo. A água vai escurecer, como eu te falei. Depois você coa. Tem pessoas que tomam esse banho com as folhas, com os pedacinhos da guiné, da espada de São Jorge, elas tomam banho com tudo. Você pode jogar do pescoço para baixo. Mas esse banho é bacana, por quê? Porque ela não faz mal. Porque, por exemplo, um banho de água e sal não é muito legal, porque se você for filho de Oxalá e de Iemanjá, o sal, ele queima a tua proteção espiritual. Então, esse tipo de banho com a guiné, com a espada de São Jorge, o cravo, alecrim, arruda, manjericão, alfazema e erva cidreira, ele é bom, faz bem para todo mundo, para todos os filhos de santos, sendo ou não, mas se você quiser respeitar o orixá da sua cabeça para não queimar a sua moleira, você pode tomar um banho desse. Você pode tomar, por exemplo, de 3 em 3 meses. Então, o que você vai fazer? Você vai tomar o banho normal, passa o seu sabonete normal, abre depois a torneira do chuveiro, tira todo o excesso do banho da água com sabonete. Depois sim, aí você fica acocorado ou de joelhos e você passa
você espera esfriar, claro, né? Você com as duas mãos, você vai jogando para o teu corpo e você pode fazer uma mentalização de uma oração e isso vai dar uma boa descarregada na tua energia, vai deixar ela bem limpinha. Lembrando que a aura envolve o nosso corpo físico, a nossa camada de proteção espiritual, só que quando as pessoas elas vibram negativamente contra nós, ou nós, quando a gente pensa que está muito pesado, reclamando, xingando, brigando, a nossa aura fica pequenininha. Ela vai perdendo a força, como se fosse um balão. Ela vai soltando o ar, ela vai ficando mais estreita. Segundo o estudo dos anjos cabalísticos, da Cabala, os anjos, eles circundam essa nossa aura e nos protegem através do tamanho dela. Então, quanto mais você fizer um tipo de banho como esse que eu te falei, uma vez por mês ou a cada 3 meses, é bom que sua aura fica limpinha, você fica protegida e evita que alguém lance, ou seja, mesmo que lançar alguma coisa contra você, você está com a aura protegida, limpinha e abençoada, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu postei uma imagem até queria tirar essa dúvida com vocês. Tem acho que um mês e pouquinho, mais ou menos, eu postei uma imagem de uma Virgem Maria, só que da metade para cima ela estava com véu, né? Ela estava com véu, era uma imagem comum da Virgem Maria, do que a gente vê tradicionalmente nas igrejas, enfim, e da cintura para baixo. Eu achei interessante porque ela usava uma calça jeans. E eu postei e coloquei assim, o que você achou? Eu confesso que quando eu vi a primeira vez me chocou um pouquinho, eu falei, nossa, que estranho, porque assim, da metade para cima ela estava com véu e da metade para baixo ela estava com uma calça jeans. Mas eu não, aquilo assim, eu estranhei, eu senti uma estranheza, mas não achei assim pavoroso e tal. E eu postei isso nos meus eu tenho 3 perfis no Facebook, postei no Instagram. Teve gente no meu Facebook que saiu da minha página dizendo que eu não tinha mais nada para fazer, porque eu tinha errado, porque eu era uma pecadora, porque eu estava denegrindo a imagem de Maria. E a cada relato que eu via, eu ia na imagem e estava tentando entender por que algumas pessoas criticaram tanto essa imagem. Tudo bem, ela causou realmente uma estranheza, mas não a ponto da pessoa sair na minha opinião, né? E no Instagram não, no Instagram foi o contrário. Enquanto no Facebook eu tive 70% de pessoas que criticaram e 30% aceitaram, elas falaram assim, olha, Mônica, é estranho, mas ficou bonitinho. E no Instagram o contrário, enquanto 70% no Facebook disseram não gostaram, e 30% gostaram, no Instagram foi o contrário, então as pessoas gostaram mais do que não gostaram. Eu perguntei para o João Torres, um amigo meu, um psicólogo, eu falei, eu entendo que a crítica é sempre bom para a gente entender até os caminhos, né, o que está acontecendo, mas o fato de uma pessoa se sentir tão incomodada por causa da foto da Maria de jeans, e ele falou, Mônica, na verdade, ela está passando a ideia da sombra. Então, a pessoa que critica, ela também não está criticando só a questão da calça. Ela está também criticando até a ação de um movimento mais libertário ou feminista. Eu não sei se eu estou sendo clara. A gente está tendo uma visão tão retrô de algumas coisas. Outro dia eu me dispus com uma pessoa foram várias, que elas se dizem mais abertas, né? Elas querem a volta da ditadura, gente, pelo amor de Deus. E eu tentando, inclusive, explicar que a ditadura não tinha nada a ver, que era um grande retrocesso, as pessoas teimando comigo, dizendo que era bom. E eu queria entender. Inclusive, eu quero ver se eu faço um programa sobre sombra. Mas o que você acha? Para você, a imagem, inclusive está no meu Facebook essa imagem da Maria com o véu até a cintura e da cintura para baixo o jeans. Eu achei estranho no primeiro momento, mas eu achei bacana, eu achei bonito a título de curiosidade. Eu não sei qual foi a intenção dessa pessoa, se foi apenas para provocar. Também não acho que o mundo está perdido, como muitos escreveram, por conta dessa imagem aí que está circulando, tá bom? E para concluir a história da Virgem Maria, eu queria dizer que a arte não é só o que eu gosto ou o que eu deixo de gostar, isso acaba sendo uma utopia, e quando a gente
se impõe ou critica muito. Até o João Torres estava brincando comigo, falando comigo, não brincando, falando. Ele falou: Mônica, às vezes a gente age como se fosse um bebê chorão. Quanto mais se critica alguma coisa de novidade, mais a gente está indo e jogando a nossa sombra sobre isso, né? Tá? Vamos para outra pergunta, da Maria já foi. Outra coisa chata que eu queria falar para vocês, ó. Alguns meses atrás, o único rinoceronte branco, o Sudão, ele morreu, foi o último. Infelizmente, a espécie humana acabou com os rinocerontes. Ele andava, um dos últimos rinocerontes, eles andavam até com escolta armada. E quem são as pessoas que matam? Essas pessoas queriam o chifre dele para fazer patuás, para fazer bebidas, para a pessoa ter um condicionamento sexual, principalmente os homens, com mais intensidade. Então, assim, é inadmissível a gente pensar que o último rinoceronte branco morreu, o único e o último, eles não conseguiram nem tratar isso geneticamente para ter um outro rinoceronte branco, porque eles mataram toda uma espécie para fazer com que o chifre fosse usado para fins meramente egoístas. E não foi só isso. A gente teve uma morte muito alta há uns 20 anos atrás dos botos. Sabe para quê, gente? Porque eles pegavam os óleos do boto para fazer patuás, porque as mulheres compravam esses óleos para fazer patuás, para elas serem vistas pelo sexo oposto. Então a gente praticamente nós dizimamos os botos, além de servir como alimentação, mas nós dizimamos para servir de patuá para as mulheres atraírem o sexo oposto. É uma loucura, né? Como é que a gente pode fazer isso? O quão egoístas nós somos. Enfim, e vale a mesma coisa para pé de coelho, essas coisas todas. Eu acho que uma pena nós nos sentirmos superiores a ponto de matar espécies de animais para dar vazão ao nosso modelo egoísta e achando que o olho de boi que eu carrego, ou o chifre do búfalo, ou o chifre do búfalo não, o chifre do Sudão, do rinoceronte, servir para alguma coisa nesse sentido de ter atração. E fora outras loucuras, né? Mão de macaco, as mãos de macaco cortadas para fazer... as pessoas com as mãos cortadas dos gorilas, colocando no alto da cabeça, bem rente à cabeça da pessoa, então a pessoa usa um boné para atrair prosperidade. Nota 0 para a humanidade, né? Outra pergunta bacana, ó. A pessoa falou assim: Mônica, qual que é a origem do buquê, do buquê de casamento? No percurso da noiva, ela recebia, das pessoas que estavam nas portas, ela recebia um calhamacinho pequeno de flores. Então, ao longo do caminho dela até chegar na igreja, ela já tinha o buquê. Então, esse buquê hoje, né, o que a gente faz? Na verdade, a noiva pode fazer 2 buquês. Um ela leva de volta para casa, ela pode até emoldurar esse buquê e deixar de lembrança, e o outro ela joga como símbolo de proteção, prosperidade e sorte para as moças que desejam casar. Na verdade, o buquê ele tem a faculdade de evitar também o olho gordo das pessoas, então você pode até amarrar, se você quiser, com uma fitinha vermelha, e o buquê, em síntese, ele é uma forma espiritual também de proteção, tá bom? Que mais? Outra coisa que eu queria falar para vocês, também isso já foi motivo de grandes discussões na internet, ó. Uma vez, inclusive eu fui no programa do João, eu falei sobre isso. As pirâmides de Gizé, lá no Egito, são 3 as principais. Segundo Helena Blavatsky, que foi a fundadora da teosofia, ela disse que, geralmente em grandes construções, monumentos, principalmente como Stonehenge, como as pirâmides, enfim, Nazca, geralmente a gente tem uma potência Yin e uma potência Yang que a gente não está vendo, ou alguma coisa como algo positivo e algo negativo, seria um imã equilibrador aí do universo.
Portanto, tudo que é belo, tudo que é bonito, tudo que é forte para os nossos olhos, também a nível de espiritualidade, de energias espirituais, também a gente tem um lado inverso da moeda. Assim como a gente tem o dia, a gente tem a noite, como a gente tem a pirâmide nesse aspecto positivo de beleza e força, nós temos a igualdade em seu contrário. Então, Helena Blavatsky dizia que nessas pirâmides, abaixo dessas pirâmides, estaria cerrada, guardada, trancafiada, a energia, toda a energia condensada de Satã, enfim, de todas as energias que condensam para a energia do mal mesmo. E ela falou o seguinte, que se um dia essas pirâmides rachassem, quebrassem, fossem destruídas, eles poderiam libertar essa energia malévola, entendendo que a partir daí a gente estaria indo para um nível de até do fim dos tempos e o fim de tudo, vamos dizer assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, existem grupos de pessoas que vibram positivamente para as pirâmides, para Stonehenge, para Nazca. Quando eu vejo pessoas estragando Nazca, quando eu vejo a poluição estragando Stonehenge, então a gente tem que tomar muito cuidado e vibrar sempre positivamente, mas vale, a título de curiosidade, você saber que debaixo de grandes construções, de forma etérica, né, de forma invisível, vamos dizer assim, você tem um aspecto positivo e também outro negativo, tá? Outra curiosidade também, se você, como acho bacana falar também aproveitando, de acordo com a Helena Blavatsky, o inferno ele não é quente, como se diz a tradição cristã católica, que é tão comumente usado, que a gente vê desde filmes e desenhos, mas na verdade o inferno ele é frio. Quando eu tenho uma atitude fria com alguém, eu estou usando o meu lado infernal. Inferno infere de inferior. Então o inferno seria frio, atitude fria de alguém, enquanto o céu, ele, ao contrário do inferno, o céu etérico ou o céu espiritualista, ele é quente. Tanto que os serafins, os querubins, os tronos, eles se abrasam na forma de fogo mesmo. Tal é a intensidade do amor. Para você entender, você pode lembrar do coração, que tem o coração sagrado, o coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus que tem, você vê aquele fogo abrasador no coração. Teresa d'Ávila, né, ela teve o seu coração praticamente dilacerado pela flecha de um anjo, que seria um cupido que não era, ela entrou em êxtase por causa dessa fé que ela tinha, tanto que a Teresa d'Ávila, inclusive, ela levitava, tamanho era o amor, a expressão do amor que ela tinha para com as pessoas. Então, na verdade, então, o céu ele é quente, ele abrasa, e o inferno de infere, ele é um lugar frio, né? As tradições cabalistas dizem que no inferno as pessoas elas ficam com as mãos para trás, exatamente com a má vontade de querer ajudar o próximo. Ou seja, quando você não ajuda alguém, você estaria usando aí o seu gênio contrário, o seu lado instintivo. Falando agora, mudando um pouquinho ou não, né? Eu queria falar um pouquinho sobre assédio sexual. Se eu não me engano, em fevereiro de 2018, em protesto contra os assédios, atrizes e também atores, eles vestiram preto no Globo de Ouro agora em 2018. Eles quiseram alertar o mundo sobre o assédio que as atrizes tiveram ao longo dos anos, né? Na Bélgica, por exemplo, foi feita uma exposição de roupas de mulheres, as roupas que as mulheres usavam quando elas sofreram algum tipo de abuso. E o que ele quis mostrar nessa exposição? Que as roupas eram roupas comuns. Era uma calça jeans, uma camiseta, ou pessoas com casaco, ou, o mais interessante ou não, mas na Índia, onde existe o maior número de assédio, de estupros contra mulheres, as mulheres praticamente estão vestidas do alto da cabeça aos pés. Por que eu estou falando isso? Porque se critica muito a mulher brasileira, a forma que ela sai vestida, e geralmente a mulher, ela põe a culpa em outra mulher para falar, tá vendo? Se ela não tivesse saído com essa roupa, nada teria acontecido.
Primeiro eu queria deixar claro, como feminista que sou, eu sou uma feminista e sigo grupos ligados a isso. E o que é o feminismo? Feminismo, ele quer apenas isso, a igualdade entre mulheres e homens, entre homens e mulheres. O machismo, ao contrário, não, ele se sente superior e declina a mulher. Então, o feminismo ele quer deixar em tom de igualdade os mesmos sexos em relação a tudo, tanto a igualdade, a salário, e também relacionado às questões espirituais, porque eu estou cansada de ouvir assédio sexual em terreiros de umbanda ou de candomblé praticados por pais de santo, enquanto as filhas de santo estão incorporadas ou estão no roncó. Então eu acho que também é hora de vocês, meninas que se passaram por isso, vocês devem não acobertar uma pessoa mau caráter, mas você tem que ter força e comentar o que aconteceu. Porque como ela estaria incorporada do orixá, que é um absurdo, onde o pai de santo, ele assedia essa jovem, ele tem que ser, eu acho que ele tem que ser criminalizado, inclusive pouca gente sabe disso, mas isso são relatos que eu escuto há muito tempo. Eu sou mãe de santo de Umbanda mãe de santo do Candomblé há 39 anos e de Umbanda há 42. Então, há muito tempo que eu escuto esse tipo de comentário de meninas que comentam comigo, mesmo incorporadas, elas tiveram o assédio de pai de santo, em alguns casos, inclusive de mãe de santo. Tem uma coisa que a gente tem que ficar alerta e não tolerar nenhum tipo de abuso, né? Eu acho que o mundo ele tem que ter essa relação de igualdade, de fraternidade, de humildade, de bom coração, e a gente tem que realmente condenar qualquer tipo de preconceito, intolerância, assédio, porque a gente tem que melhorar o mundo, gente. A gente não pode ficar nessa situação desse comprometimento contra a mulher, que é um absurdo, né? Bom, daqui a pouquinho eu já tenho que terminar o programa, mas antes eu vou deixar o meu contato para você. Você pode mandar sua pergunta para mim no e-mail, que é o m.buon@terra.com.br. Você pode mandar sua pergunta, que ela vai ser lida no programa. Se você quiser fazer o curso de tarô, eu faço o curso de tarô dos anjos também, que é através do Skype. Você vai ter as aulas de tarô e a numerologia. Eu vou ensinar para você os arcanos maiores, menores, a numerologia, assinatura, número de casa, para empresas, como é que é bom para melhorar o aspecto financeiro, sentimental. A gente faz uma análise de tudo. E o tarô, você aprende os arcanos maiores, menores, o método de tiragem é muito bacana. Eu adoro dar aula, né? Eu gosto muito. Essas aulas são individuais e você, depois que você aprender, você está capacitada para se tornar uma profissional. Você, inclusive, recebe um certificado e você fica depois à disposição. Eu fico à tua disposição para as dúvidas que você tiver. Você me manda depois as perguntas através do Skype. E eu respondo, claro, e vai ser uma honra ter você como minha aluna, tá bom? Lembrando que eu faço os atendimentos, que hoje eu faço praticamente o meu dia a dia, de segunda a sábado é o meu trabalho como astróloga. Também será uma honra ter você como meu consulente, onde eu vou vislumbrar esse ano e os próximos 2, eu faço uma análise geral do que está acontecendo com você. Num primeiro momento você não vai falar nada, eu vou dizer tudo o que está acontecendo e depois você entra com as perguntas e todas as perguntas que você deseja ter respondido, eu vou responder através do mapa astral, da astrologia e através do tarô dos anjos, tá bom? Lembrando que todo domingo, então, eu estou aqui às 5 horas, das 5 às 5h25, eu faço o programa e você também pode entrar em contato comigo através dos livros. Eu tenho 50 livros escritos, gosto muito de escrever, estou fazendo outros lançamentos esse ano e você pode aprender sobre espiritualidade. Vários vídeos estão no YouTube, você pode me contatar lá também através da editora Companhia dos Anjos. Editora Companhia dos Anjos e o e-mail que você já anotou, que é m.buon@terra.com.br. Quer me seguir no Instagram? Uma honra. Mônica dos Anjos 72. Mônica dos Anjos 72. Então eu espero você e aguardo você para o próximo domingo. Então eu volto para mais um programa
Mônica Bonfilho, namastê, gratidão, fiquem com Deus e com a proteção dos anjos. Até domingo que vem, namastê, obrigada.